rapaz também, Humberto Ferreira, abraço pra você, cara, tá sempre com a gente também. Ele colocou que os brasileiros não têm acesso a ferramentas de ponta. A gente até falou isso no É isso aí. nosso podcast, Foi. principalmente de acabamento. Aí, uma pergunta que é importante a gente conversar aqui. Por que, né, na opinião de vocês, que o gesseiro não investe tanto em ferramentas inovadoras do que, na nossa concepção, deveria investir? Né? Uma desempenadeira dessa daqui, que a gente estava falando antigamente, um flatbox. Por que o gesseiro ainda tá usando, em vez de usar perna mecânica, o cara tá carregando andaime ainda? Toda essa dificuldade, sabemos que é difícil, ele gostaria de uma perna mecânica. Aí o debate. O que vocês acham? É por causa do preço? É porque talvez o cara não enxerga o drywall como uma profissão duradoura? Por que ele não vai investindo aos poucos na ferramenta? O cara às vezes está muito tempo com os mesmos utensílios ainda, a mesma ferramenta e não está progredindo. Isso é pergunta para vocês também que tá acompanhando a gente. Mandem por que vocês acham que, ou porque no seu caso você ainda não tem uma perna mecânica, não tem um flatbox, enquanto esses monstros aqui vão discutir sobre esse assunto. Eu tenho uma teoria sobre ferramentas que é o seguinte: a pessoa que está começando agora não vai na loja e compra tudo. O cara nunca nem pegou uma obra, então ele já vai lá, ele compra tudo. A pessoa, ela tem que começar devagar com essa história de ferramenta, porque um dos problemas é isso que você falou, é o preço. Infelizmente, as ferramentas no Brasil são muito caras, porque tem a taxação de impostos, ferramentas importadas são caríssimas. A teoria que eu tenho sobre ferramenta, para passar aí para o pessoal que trabalha, que é o seguinte: você vai comprar uma ferramenta, cara, vê se você vai usar muito essa ferramenta. Sim. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui da Finca Pino a pólvora. É uma excelente ferramenta, fantástica. Mas você vai ficar dando tiro a tua vida toda? Você vai fazer, eu só faço forro, eu dou 500 tiros por dia. Não, eu faço um forro a cada 15 dias. Falei, então, você tem necessidade de ter essa ferramenta? Entendeu? Você vai usar a sua demanda para investir naquela ferramenta. Então, isso eu me ferrei, né? Quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu saí do curso pilhado, fui e gastei dinheiro. Fiz dívida, comprei ferramenta e depois muitas ferramentas eu não usava tanto. Eu não usava tanto, algumas eu até vendi depois, porque eu falei, eu não usava muito, a outra fazia a mesma coisa. Então, essa é a minha dica, a minha teoria. Sim. Mas, por exemplo, vou ver se vocês concordam comigo ou não. Eu acredito que uma perna mecânica hoje em dia é um essencial pro gesseiro. E isso aqui ainda não conseguiu entrar na cultura. Não. Isso é o que eu acredito, mas eu quero a opinião de vocês. Porque toda obra que você vai, eu tô falando que eu já fui montador. Quem sabe minha história sabe disso. Você tem que levar andaime, você tem que levar cavalete, colocar no elevador e descer do elevador. Você tem que ter carro para levar. E se você tem uma perna mecânica, você coloca na mochila, né? Nas costas e leva. Sabemos que é caro. Mas assim, por que essa cultura de investir em ferramentas, principalmente, igual ele falou, as essenciais, tem coisa que você pode deixar para lá. Se você investir numa desempenadeira e ela for muito cara, eu posso continuar com a minha. Mas tem coisa que eu acredito que é essencial a pessoa ter. O que você acha, meu querido? Olha, inclusive, Anderson, um trecho do nosso podcast foi exatamente sobre esse assunto, né? Falando sobre ferramentas específicas, principalmente de acabamento de drywall. Eu tenho a seguinte opinião e defendo ela com unhas e dentes. Ferramenta para drywall, sistema drywall aqui no Brasil, ela é muito cara. Ela é muito cara. Existem algumas fabricantes que vêm de fora que revendem aqui no Brasil. Alguns preços ali, para quem já tem condições acessíveis, quem não tem, igual o Lucas comentou que está começando, ele não vai conseguir comprar nunca um aplicador de massa drywall, aquele carrinho que muitos conhecem, aquele carrinho bonitão que você põe a massa dentro e tal, as pessoas nem sabem falar o nome direito da ferramenta e tudo mais. Uma desempenadeira de 60 centímetros para você alargar a emenda de topo do drywall, no mínimo é uns 250, 300 reais uma desempenadeira dessa, de uma marca que você tá acostumado a ver. Tem outras aí que passa de R$1.000. Eu conheço muito bem, todos aqui conhecem. Eu tenho uma opinião, como eu falei, ferramenta para tratamento, para acabamento, para deixar aquela cerejinha do bolo do drywall, é muito cara ainda. A ferramenta tradicional,
um martelete para furar, fixar uma tabica, fixar um pino no teto, alguma coisa assim, ela é mais acessível porque tem várias marcas. Agora, o que eu muito falo e trago isso como alternativas em meus vídeos no meu canal no YouTube, quando eu faço vídeos para construção a seco, sistema hidrorrangeal, é dar alternativa para o meu seguidor. Eu chego lá e falo assim, olha, se você não tem uma desempenadeira de 60 centímetros para você alargar, continue com o mesmo objetivo de alargar a emenda. Se você não tem a ferramenta, usa a tua, mas alarga para a gente tentar recompensar aquela ondulação que a emenda vai trazer. Se você não tem uma finca pinos, que a gente sabe que é muito cara, é uma ferramenta que precisa de um treinamento, não é só chegar a comprar e sair dando tiro para tudo quanto é lado. Se você não tem uma ferramenta dessa, compra uma furadeirazinha mais simples, né? Tenta trabalhar com uma ferramenta mais acessível e tudo Martelete. mais. Um martelete e tudo mais. Só que eu ainda bato na tecla. Teve até algumas situações que eu recebi mensagens de fabricantes, olha só. Eu gravei um vídeo sem intenção nenhuma de atingir ninguém. Simplesmente para trazer uma alternativa para o meu público. A galera que me segue. Olha... Você vai fazer um lixamento num teto drywall ou numa parede. A gente sabe que tem ferramentas específicas para isso que custam absurdos de valores. Aí eu montei um kit com um aspirador bacana, com uma lixadeira de parede que a gente conhece como girafa legal, que faz o mesmo efeito que outras que custam absurdos, você vai conseguir utilizar. Recebi, nossa, mas você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que isso está errado, que não sei o quê. E eu mostrei e provei. Que se você utilizar um aspirador daquele modelo que eu utilizei, na época eu fiz propaganda para a marca, não recebi nada, mas tudo bem. Usei ferramentas, usei a lixadeira. Falei, ó, cadê o pó eu tô lixando aqui? E não tem, entendeu? Então assim, não só a ferramenta que você trabalha, é uma briga minha, é uma opinião que eu defendo. Falo assim, olha, quando se fala de ferramentas para acabamento, principalmente de drywall aqui no Brasil, a gente está muito atrás, infelizmente. A gente tem um ótimo sistema, a gente tem um ótimo produto material na mão, mas infelizmente ainda não sei o que acontece. Tem sim, não tô falando que não é escasso, as coisas não tem, mas você tem que botar dinheiro em cima para comprar, né? Tem que vir de fora. Fabricante, eu não sei o que acontece, porque a galera acho que ainda não pegou essa chave de colocar essa ferramenta acessível para ajudar o setor, que eu acho que é uma das partes mais importantes do drywall, é o acabamento. Então, é uma briga minha. É uma briga minha isso daí. E eu acho que é de todos também, né? O sistema de acabamento. Eu ainda acho muito caro. Demais. E eu acho que o brasileiro, né? Nós não investimos tanto ainda. Por quê? Nós não temos um retorno muito grande. Isso, também. O brasileiro, ele olha muito o valor. Então, assim, quando a pessoa contrata a gente, ele não tá olhando a qualidade, ele tá olhando o valor. Ele é muito preço. Aí você desanima. Porque como que você vai competir com um cara que não tem todo esse equipamento, toda essa infraestrutura, com uma desempenadeira merreca, que joga gesso pra tudo que é quanto é lado? O cara não quer saber, o cara vai falar assim, eu vou limpar minha casa e vai ter o mesmo resultado. E não é, nós sabemos que não é. Sim, com certeza. Mas coloca isso na cabeça do proprietário, do contratante, que a gente tem um histórico de investimento e que isso custou muito caro. Porque todos os equipamentos que a gente usa é um absurdo de caro. Só que facilita demais a vida da gente. Então, assim, o que eu faço com 4 homens numa obra, com todos esses equipamentos, eu coloco 2. Veja, posso me disponibilizar com uma outra equipe em outro local. Mas eu não tenho esse retorno. O brasileiro ainda olha o valor. Então, assim, por que eu vou investir? A gente coloca na nossa cabeça em X resultado, sendo que eu não vou ter esse investimento tão rápido. Então, a gente fica meio que travado nesse mercado das ferramentas. Isso mesmo. Eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto de pesar o bolso de ninguém, né? E se falar de cultura, né? Em ferramentas, ok, né? Mas acho que a cultura, primeiramente, antes do cara comprar uma ferramenta mais cara, ele gastar uma grana com autodesenvolvimento pessoal. Porque quando ele se desenvolve, ferramentas, maquinários, é consequência. Com certeza. Tá? Então, assim, quando a gente fala de ferramentas, a gente tem que pensar como? Eu trabalho sozinho? O essencial me basta. Né? Um martelete,
né? Martelete. Uma parafusadeira de fio, Parafusadeira com fio. de repente até uma mangueira de nível d'água Já resolve. resolve. Se você souber usar, Agora, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma equipe, se eu quero atender pequeno, médio e grande consumidor, aí eu preciso ter ferramenta. Preciso investir, preciso ganhar tempo e velocidade. Então, assim, a gente tem que saber em que ponto a gente está falando. Se a gente estiver falando só do aplicador unitário, o essencial basta. Se a gente não está falando do unitário, se a gente está falando de equipe, de empresas, de atender em obras de grande porte, aí realmente a gente tem que pôr a mão no bolso, comprar ferramentas, perna mecânica, ficar pina pólvora, ficar pina gás. Mas assim, Léo, só pra informar pras pessoas, pra eles terem uma ideia. O que você chama de essencial? O que é essencial básico? Essencial é tudo que não é caro, né? A gente vai trocar um nível a laser por uma mangueira, tá? A gente vai trocar, de repente, aí até o caso de pegar, ó, que ridículo, a gente pega uma chave, uma parafusadeira e troca por uma chave Phillips, é um essencial. Você vai conseguir parafusar. Ah, olha, é muito de interromper, mas é muito difícil, eu acho, hoje em dia. Minha opinião, tá, gente? Eu sei que vocês são muito especialistas nisso, mas eu acho que não dá pra um montador hoje não ter um nível a laser, cara. Ter uma mangueira. É muito difícil você fazer um trabalho de qualidade sem ter, no mínimo, o nível a laser das ferramentas que Mas eu e considero... quando não tinha? Quando não tinha? Não, mas agora Não, mas inovou o e mercado, quando né? não tinha? Ah, quando não tinha, não tinha. Fazia do mesmo jeito. Fazia do mesmo jeito. Então, Mas agora tem. Então, vamos lá. A gente está falando para um público em massa aqui. Se a gente estiver falando para um cara que não tem condições de nada hoje, mas tem um material de drywall na casa dele, lá perto da casa dele, ele quer fazer uma parede. Se ele tiver um prego, um martelo, ele fixa uma guia no chão. já fixa uma Sim. guia. Isso aí. Né? Se ele tiver um funcionador que não é elétrico, ele fixa um Sim, montante. é que aqui a ideia do que a gente tava propondo é o seguinte: não o cara iniciante, é assim, o porquê que o cara inicia no drywall, tá trabalhando com drywall um tempo e ele não pensa em renovar suas ferramentas, Porque ele não pensou nele primeiro, antes das ferramentas. Né? A partir do momento que ele pensar nele primeiro, em autoconhecimento e tudo mais, ferramentas é consequência do pensamento avançado dele. Né? Quem está comprando ferramenta avançada, ele está pensando na saúde a longo prazo. Né? Eu conheço muitos profissionais aí que tá com o ombro todo torto aí de tanto parafusar, tanto furar teto, né? E aí, mas de repente ele não opta por uma finca pino. Porque ele tem medo do barulho, acha que não vai fixar, não tem garantia e tudo mais, mas mal ele sabe que aquilo ali tá mexendo com a saúde dele. Então, mas é um conceito de conhecimento do que de bolso mesmo. Mas eu posso até agregar isso que você está falando aí. Eu posso até complementar. Como eu falei para vocês, eu tô na obra todos os dias, eu trabalho com a minha equipe, eu ponho a minha mão na massa também e tudo mais. Vem muito da cultura, Sim, igual você mencionou. Se a gente tem uma cultura onde você incentiva, instrui a pessoa que está começando agora, ela conheceu o drywall, ela vai lá fazer o curso para se especializar, ela entrou no nosso setor, ela entrou no nosso mundo. Se você já instrui ela do início e falar assim, olha... mas ela entrou como? Então, ela de que alguma jeito forma que ela entrou? conheceu do sistema drywall. E se ela entrou por um curso, ela vai saber de todas as ferramentas e todos os macetes. Se Ela ela vai entrou saber por um de tudo. montador que de repente não tem ferramentas, aquilo para ele vai ser tudo. É a cultura, é o que eu Sim. tô te falando. A gente bate, a gente recebe, eu recebo várias tipos de comentários nos conteúdos que eu falo, e uma delas é uma briga que eu defendo e não largo mão. Massa corrida no drywall. Eu provo e mostro que eu faço sem precisar utilizar massa corrida no drywall e fica bom. Provo por A mais B. É a mesma coisa a ferramenta. Para mim, ferramenta é um investimento. Você não compra uma ferramenta. Tudo bem que a gente está falando aqui de ferramentas que custam absurdos, olhos da cara para quem trabalha e quem está começando no sistema drywall. Eu já utilizei mangueira de nível, mangueirinha para bater nível de fogo. Quem não usou mangueira? Pegava o pozinho Que da linha suque de lá bater, colocava dentro para ficar melhor para... Quem nunca fez isso? Fala pra mim. Quando eu aprendi, eu deixei 10 centímetros mais baixo, o forro ficou assim. Eu falei, não, é um estilo que eu criei aqui. Mas eu fiz, entendeu? Mas eu fiz. Só que teto. Entendeu? Tô aprendendo e tal. Mas assim, é o que eu falo pra você. Tudo é cultura. A galera, eu recebo muitos pintores às vezes, comentam comigo, mas você não vai aplicar massa corrida pra pintar e tal? Eu falei, não preciso de massa corrida no drywall. Se a gente faz o tratamento correto, faz da forma correta, você não precisa. É uma outra briga, mas é o mesmo conceito que a gente tá falando aqui. Mesma coisa é a ferramenta. É um investimento, não é uma compra. Se você como profissional quer se aprimorar, se você como profissional quer chegar a um patamar mais alto do teu trabalho, rendimento, velocidade, Saúde. acabamento, saúde, você vai investir. Só que tem a grande barreira no meio do caminho aí, né, cara?
que é o preço da ferramenta, que é onde É. eu brigo a direto. Gente, por exemplo, eu e minha equipe já voltamos de obras, ele falando, né? Que a gente, assim, a furadeira tem que ter fio. Mas eu cheguei a voltar para trás com a equipe porque não tinha energia na obra. Aí, tá vendo? Aí eu falei, agora lascou. Como é que eu vou trabalhar, meu? Aí investi na furadeira, né? De bateria. Agora, é assim, é tudo adaptação. Mas Acho era que um a gente- problema da obra. Não É. era da ferramenta. Mas aí, É. quando você se propõe Sim. a atender uma casa de alto padrão, nem tudo tá certinho, né? O pessoal pensa em água, em luz, né? Depois a energia, né? E a gente, poxa, como que a gente vai plaquear aí sem energia? Aí ficou um olhando pra cara, vambora, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, assim, são todos é tudo adaptação. Se você se propõe a atender uma obra pequena, eu acho que com a ferramenta que você citou, Sim, bacana, essencial. é essencial, o cara começa, você entendeu? Mas uma de grande potencial, cara, você tem que estar munido de todas as ferramentas para te dar, sabe, aquele up na obra, a galera acelerar e você entregar no prazo. Mas isso é que eu falo para você. Vai pegar, girou o custo para você, pro seu investimento, essa obra, Legal. né? Eu acho que, não te cortando, Léo, eu acho que o que o Lucas falou resume bem o que a gente está comentando aqui sobre a ferramenta. Você vai entrar no setor sistema seco, você quer trabalhar com isso, você gostou, conheceu de alguma forma o sistema seco, você vai começar a trabalhar com isso daí. Ok. Gente, acho que ele resumiu bem. Não vai sair comprando meio muito de ferramenta e tal. Sim. Entra no mundo primeiro, sente o serviço, vê se é aquilo mesmo que você quer, se é realmente aquilo que você gosta e tudo mais. Começa com Gostou? o básico. Isso, entendeu? Começa com a mangueirinha mesmo, não é vergonha nenhum. Vergonha é você não Não, entregar um nem- serviço bem feito. Nenhuma vergonha começar com mangueira, Entendeu? começar com prego, martelo. Isso não é vergonha nenhuma. Vai ficar firme você a pregar um preguinho lá de aço na sua tabiquinha? Vai, você garante. É diferente a forma de trabalho com a finca pinos, com a parafusadeira. Mas, começa com o básico. Eu acho que o Lucas resumiu o essencial. Deixa eu rebater aqui. Quem se falou assim, não vamos sair comprando aí, não. Quem tem dinheiro sai comprando. Lógico, Não, né? Lógico. Aí outra- Sai comprando. outra Não coisa. se negue a comprar, porque Sim, a ideia do drywall é trazer facilidade. Isso. Tá? Isso. Em todos os O sentidos. em sistema todos os nasceu sentidos. para isso. Quando realmente É você isso. está começando e não tem essas condições, cara, vai sofrer um pouquinho, você vai sentir um pouco de dificuldade. Exatamente. Ao contrário do que a gente vê nos vídeos, né, Lucas? Com laser, com parafusadeira, com tudo mais, vai dar uma diferença, Claro. tá? Vai sofrer um pouquinho mais, mas o resultado vai ser o mesmo. Agora, se você tem condições de comprar, né, para não se desgastar Investir, mais, investir, exatamente. compra. É. Tá? Ó, só avisando, tem muita gente fazendo pergunta aqui na live, agradeço vocês. E vou pedir pra vocês se inscrevem no canal pra dar essa força e falar que muitos assuntos que vocês estão colocando aqui a gente ainda vai discutir pra frente. Então, por isso que tá passando, mas depois vai ter assuntos relacionados às perguntas que estão fazendo. Fita telada aqui, tem bastante pergunta legal. Agradeço todo mundo, agradeço de verdade mesmo. Um das pessoas aqui que passou a mensagem colocou o seguinte: então, qual que seriam as essenciais pro cara poder trabalhar? É tudo que o bolso não comporta, né? A ferramenta é essencial. Qual é a ferramenta essencial? É aquela que te atende na sua modalidade de trabalho. Você lembra quando eu vim aqui no final que eu falei pro Anderson que o universo da construção seca é gigante? É muito grande. Então, a questão da parafusadeira com fio, né, que tem gente que acha que é uma parafusadeira simples. Só que é o seguinte, se a sua modalidade é reformar apartamento, pé direito até 2,70, que já é um pé direito alto, o normal é 2,60, 2,55. Sim. Uma parafusadeira com fio vai fazer a mesma coisa. Vai mesmo. Por quê? Você vai usar uma extensão Tranquilo. E vai te atender. e não vai te atrapalhar. É. Então, agora, se você vai fazer forro de teto de igreja, forro de loja do Brás, forro de 5 metros shopping, altura, 6, aí 7, você vai 10. subir com o cinturão americano e uma parafusadeira com bateria. Certifique-se que tem energia elétrica também. Pra não voltar com a sua equipe pra trás, que já aconteceu comigo. E aí você vai ter uma parafusadeira com bateria para subir 4, 5 metros. Sem ter aquele Você fio pesando, né? você não vai Isso aí. comprar uma extensão de 200 metros, Sim. né? É Então, isso mesmo. Então a ferramenta essencial é aquela que te atende na sua modalidade, que nem eu. Eu trabalhei com parafusadeira de drywall com fio a vida toda. Eu tenho sem fio a universal, né? Mas a de drywall mesmo, todas as minhas são com fio. A 257. Mas vai. porque
Eu praticamente fiquei 95% da minha vida em obra de pé direito até 2,70. Entendeu? Então, a Convio Atendeu pra bem, mim Hoje eu estou não com uma atrapalha. que tem 9 metros. Então, aí você não vai poder comprar uma Não dá, extensão, não dá, né? Não. Mas Tem que ser você recomendaria para uma pessoa que um gesseiro, montador, que intermediário, tá ali, seu 1, 2 anos trabalhando, investir numa parafusadeira a bateria, comprar um nível a laser, o que vocês acham disso? Porque tem gente perguntando aqui se é importante ele pensar nessa... Vamos dizer que não são ferramentas inovadoras, que não estão falando de flatbox, a perna mecânica, mas já são ferramentas já intermediárias, nível mais, que o cara subir de nível, né? Isso. O nível a laser, ele vai te poupar de uma dor de cabeça grande. Aí, enorme. então, aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Ele vai te poupar. E vai te ajudar muito, cara. Muito. É assim, são itens essenciais hoje, eu acho. O nível a laser é básico. Né? Eu acho que ele Até é um item porque essencial. ele popularizou muito, né? O nível a laser hoje não é tão caro. Tem Ele, de várias marcas. ele valores. popularizou. O azulejista, ele usa. Você É. vê que o cara quis usar porque facilita muito a vida, deixa tudo bonitinho, tudo no seu nível, tudo no seu eixo. Então, assim, a gente tá disponível para eles também, porque ficou uma ferramenta como se fosse um martelo hoje, É. né? É isso aí. É uma ferramenta essencial, não tem jeito. Fora o Bola de Gesso até colocou aqui, fora isso, né? A ferramenta é muito bacana, a pessoa se sente gratificante, né? Quando ela conquista uma ferramenta nova pro trabalho dela. Também tem isso, né? O cara tem que ser cuidadoso, porque assim, torna a dizer, as pessoas elas têm que aprender a respeitar o gesseiro. O gesseiro não é mais aquele cara que anda com o carro todo sujo, cheio de bagulheira em cima. Já foi a época. Então, assim, tudo que a gente investe é muito caro. É nível a laser, é furadeira com parafusadeira com bateria, você entende? Então, assim, é tudo muito caro, não é barato. E assim, quebrou, um equipamento desse quebra, não compensa mandar arrumar. Por incrível que pareça, o Brasil ainda é isso aí, entendeu? É mais caro, é melhor comprar outra. Porque não vai te dar dor de cabeça. Eu penso assim, cara, eu ainda vou lutar, né? Todos os lugares que eu for, o gesseiro hoje, ele é um artesão. Cara, ele é mágico. O cara tem que ser respeitado. Principalmente quando ele chega com tudo isso de investimento. Porque o cara vai te entregar o serviço top, alinhado do jeito que você quer. Porque nada disso é barato. E tudo que ele colocar para te entregar do bom e do melhor, pode ter certeza. Foi um investimento muito, mas muito alto. Né? Não que ninguém tenha condições. Fala assim, mas eu não tenho condições de fazer esse investimento. Cara, não pegue serviços grandes. Comece então pequenininho, vai juntando dinheiro para você poder investir. Eu penso dessa maneira, Sim. né? Agora, se você for lá pegar um serviço grandão e você não der conta nem de pagar a ferramenta que você trabalha, parou. É dor de cabeça na certa. Mas o nível eu não abro mão. O do laser não abro mão. O nível laser é básico. Eu também concordo que é Acho que até a básico. parafusadeira também. Não tem como. O Léo comentou. A parafusadeira é a bateria. A bateria eu já posso até falar que é um nível a mais. É o nível 2 da bateria, da parafusadeira. Mas uma bateria de fio normal aí já é o básico. É o essencial também. Se o cara não tiver... O Eliel comentou bem. O que é essencial pra você naquele momento? Né? Você tem que colocar a mão no seu bolso também e ver se você consegue adquirir aquilo. Né? Mas eu acho que para trabalhar com dryall não tem jeito. O nível a laser e a parafusadeira, sendo ela E bateria martelete. ou a fio, o martelete para fazer a furação, acho que são as 3 elétricas aí que a gente tá falando, né? Ferramentas que... Você falou correto. Para trabalhar com drywall, Pra né? Não trabalhar para com fazer drywall, o drywall, fazer ele para mim, aí você vira para exatamente, essencial. para trabalhar com drywall. né? Pra gente fazer para nós, a gente sabe que a gente vai ter adaptações. Mas uma coisa que a Luba tava falando, que é importante a gente discutir. Você acha que você se profissionalizar com ferramentas tá atrelado a você se valorizar como profissional? Você se valorizar como profissional vem antes ou depois da ferramenta? O que vocês acham? Eu falo o seguinte, eu vou até tomar partido aqui. Primeiro, se você quer fazer disso a sua profissão, o seu ganha-pão, se profissionaliza no setor. Sim. Não adianta querer trabalhar 2 semanas com alguém que trabalha já na área e falar que faz também. Esquece isso daí, porque o cliente é igual a gente comenta em outras situações. Você consegue enganar a pessoa por um tempo, pelo tempo todo você não consegue enganar. Verdade. Ok?
Isso é básico, isso é um ditado que todo mundo conhece. Se você é um profissional, se você quer se tornar um profissional dentro da construção a seco, você vai ter que investir em ferramenta. Você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que adquirir ferramentas para você entregar um trabalho mais rápido, né, mais ágil, com um acabamento superior e ter facilidade, ter saúde para trabalhar e tudo mais. Você tem que fazer isso. Agora, é o que eu bato sempre na tecla aqui, o Liel puxou esse assunto e é legal. A cultura ainda é terrível. A cultura da galera ainda é terrível. O cara, eu tenho propriedade para falar porque eu venho dessa base. O gesso foi a minha primeira profissão dentro da obra. O primeiro serviço de gesso que eu aprendi a fazer foi fabricar moldura dentro de uma forma de fibra. Que não tinha essas de ABS antigamente, não tinha de silicone, não tinha de nada. Eu aprendi a fazer peças de gesso lisa em cima de uma pedra. E depois eu fui para a obra aprender a instalar moldurinha, batido prego. Depois eu fui para a obra aprender a aplicar gesso liso no bloco e tudo mais. Então eu tenho propriedade para falar disso. Então assim, quer se tornar um profissional diferenciado, você tem que investir. Não tem jeito. Tem que fazer sacrifícios, você tem que abrir mão de alguma coisa aqui para você conquistar ali. E o cliente, aí eu vou falar para você isso aqui agora. O cliente, ele vai saber quem é profissional e quem não é o profissional. Cara, eu acho que teve um comentário aqui que você falou, não tem coisa melhor do que você conquistar uma ferramenta que vai te facilitar o teu trabalho no teu dia a dia. Não tem coisa melhor de você chegar na obra e você falar assim, agora tô tirando assim, chega, afasta aqui galera, dá licença, abre a caixinha da bichinha, vai lá, passa um óleo, spray e começa a trabalhar. Quem tá em volta, outros profissionais de outros segmentos e vai estar te olhando ali trabalhar, o cara entende de que a ferramenta é importante. Né? E o cliente, cara, não tem coisa melhor do que você chegar na casa do teu cliente, abrir a tua maleta, a tua caixa de ferramenta e mostrar uma parafusadeira específica para esse tipo de uso, uma ferramenta, uma desempenhadeira específica para tratar o drywall, uma ferramenta dessa para aplicar fita, ou, enfim, uma perna mecânica e tudo mais. Esse profissional ele vai se destacar. Hoje a ferramenta que mais se destaca assim, em aparecer como profissional, assim, uma imagem que mostra, é o assunto que você pegou lá no começo, é a perna mecânica. Isso. O cara que usa uma perna mecânica, ele mostra um diferencial, o cliente ele vê aquilo que ele nunca viu aquilo. Nunca viu, Falo por experiência própria, né? Clientes meus já usaram perna mecânica por ver a gente usando e queria usar também. Te ensinou ele a usar. E a Flexbox. Não, são equipamentos que facilitam a nossa vida. Então são duas ferramentas aí hoje em dia. E o laser é um deles também, né? Que não pode descartar. Até que... Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos criar um contexto. Até que altura vocês usam a perna mecânica? Porque assim, os pés direitos que eu mais trabalho são 3 metros, 4 metros, é bem difícil, né? Apartamento convencional 2,70 para baixo, perna mecânica. Normal. É mais para apartamento, eu acredito, né? Mas muita gente aqui em São Paulo, montador, é especialista em apartamento mesmo, né? Então, muita gente me pergunta. Você viu, isso aí que você tá falando vai de encontro do que o nosso parceiro falou. É a ferramenta que você precisa pro seu tipo de trabalho. Você, por exemplo, faz muita casa no interior, casa mais alta, pé direito. Então, para você, a perna mecânica talvez não seja tão importante. O nível a laser, uma parafusadeira a bateria seja importante. Um cara que tá aqui em São Paulo, que faz apartamento atrás de apartamento, para ele é essencial. Tá, mas também a gente tá trocando algumas coisas aqui. A gente não tá trocando uma ferramenta por outra. A ideia é agregar a ferramenta. Isso. Né? Mas porque, assim, dividir os setores, né? Uma obra grande, uma obra de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, atende. Até o nível à mão, né? Isso, atende, a furadeira lá, a merrequinha, até. Agora você pega uma de grande porte que você pelo. A gente não, se você não tiver a altura do rapaz lá do Casal Constrói, que veio aqui, você vai precisar de mecânica pra... Eu penso assim, ó, não é tirar uma ferramenta por outra. Se você tiver a opção de ter 2 ou 3 para atender todos os setores, ok. Se você... Aí começa a entrar aquilo, né? Você quer ser qual, então, você quer atender até onde você quer subir na sua área. Verdade. Então, o rapaz perguntou aqui, ó, o trinca-ferro. Eita. O bicho ele perguntou assim, ó. Trinca-ferro bom de canto? Qual a diferença? Se é meu parceiro, se for é meu parceiro. Ele falou de você aqui. Trinca-ferro bom de canto é meu parceiro, é parceiro nosso. Isso, ele falou pra você, te agradeceu também aqui, depois a gente manda mensagem pra ele. Parceirão nosso. É soldador ele? Mexe com serralheria? Ele trabalha com obra, mas ele curte criar umas asas. Ele tá perguntando, talvez, não sei o motivo, talvez não conheça mesmo, qual que é a diferença da perna mecânica e o andaime?
Não, a diferença é que você vai carregar menos coisa nas costas, mano. Sim. Praticidade. É a praticidade. Você consegue fazer com as duas coisas, você vai trabalhar. Só que com uma você vai ter que carregar no seu carro, subir no elevador, descer, montar a perna mecânica, você coloca aqui igual a mochilinha e vai pra Vai obra. embora. Se não tiver perna mecânica, não tiver o andaime, A tradicional escadinha. cavalete. É o cavalete. É isso que eu ia falar agora. Duas escadas. Entender o que ele tá perguntando, né? Resolve. A gente tá falando que a gente não quer trocar nada por nada, Sim, quer agregar. Tem que só agregar, Tem, exatamente. tem empresa que a gente prefere montar uma plataforma e trabalhar num nível só, né? Quase próximo do teto, do que às vezes ficar com uma perna mecânica rodando a obra toda. É de situação em situação. É tudo adaptação, né? O É. profissional, ele chega, ele olha e fala, necessidade. eu vou precisar disso nesse campo de trabalho. O andaime com rodinha é essencial, né? Muito. Cavalete, tem gente que... os meus meninos adoram um cavalete, né? Que é mais rápido, locomoção, pra você, né? Ficar andando pra lá e pra cá, mais rápido. A escada também. A perna mecânica, eu acho que pra mim, ela não me atenderia. Porque todas as casas que eu pego, o pé direito é de 3 metros, 4 metros. Então, eu acho assim, é um investimento bobo, por enquanto, né? Por enquanto é. Não é uma coisa que vai agregar dentro da minha mão de obra, né? Sim. Mas, eu fico olhando vocês lá andando, eu fico, Não, depois a gente vai colocar uma pra você andar também. Jesus! Tá mais alto. Ó, você hoje, pô. Podia ter trazido, né? Vem fazer uma... Bom, o que o Edipo começou a falar é muito importante. Sobre a valorização. Você, por exemplo, que tá nessa estrada há muito tempo, é o tesouro do drywall. Ô, tesouro! Não, ele é o que inventou isso daí. Agora vai pegar. Agora vai pegar. Sobre a valorização que a gente comentou. Você acha que estamos falando, é importante falar, estamos falando de uma pessoa que tem a cabeça de empreendedor, que ele visa o drywall como uma né? profissão, o trabalho dele, ele quer crescer dentro dela. Então, assim, você acha que ele tem como se valorizar, ele chegar na casa de um cliente, igual o Ed falou, e o cara chegar e falar, esse é um profissional. Se ele não investir no trabalho dele, se ele não investir em conhecimento é investimento, e se ele não investir em ferramentas. E trocando as ferramentas e vendo o que está adequado ao trabalho dele e conseguindo. Você acha que ele consegue se valorizar sem ele investir nisso? Com certeza, isso é absoluto. Eu posso dar o exemplo do eletricista. A gente tem o multímetro, né? Um aparelhinho que mede várias unidades sobre elétrica, né? E muitas vezes a gente chega na casa do cliente e o cliente já chamou um anterior, o cliente já diagnosticou, já tentou ver com outra pessoa, né? E daí você chega na casa do cliente, você saca o multímetro e o cliente fala, o que é isso? E aí o cliente acaba falando, pô, mas já veio gente aqui e não tinha isso aí. E é uma coisa básica, um multímetro Sim, pro eletricista é básico. É básico. Aí ele testava como, né? Colocava o acho que dedo lá pra você. Se não morreu, Não faço ideia, não faço ideia. se não morreu, tá bom. Tá Não, funcionando. então o cliente, quando o cliente vê você já com uma ferramenta a mais, uma ferramenta diferente, ele já fala, opa, esse cara aí é diferente também, né? E no drywall é a mesma coisa, né? Quando você chega lá, você vai começar o serviço, e você já prega o preguinho lá, pendura o nível a laser, o cliente já olha assim, aquilo que ele... Já né? vê o nível que vai ficar, né? Ele já fala, nossa, o cara tem um nível a laser e tal, e muda toda a perspectiva que o cliente tem sobre você. Né? Porque o cliente, ele não é especialista em drywall, mas ele é especialista em alguma coisa. Ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado. Então ele sabe reconhecer um outro especialista. Então, é isso que você falou, né? Da valorização, né? De a pessoa ter as ferramentas essenciais e básicas para aquela modalidade que ela vai fazer. Sim. Diferente do cara que chega na obra, né? Que nem eletricista que não tem multímetro, resolve tudo na marreta. Vai de chinelo, bermuda? Então, ou o próprio instalador que não tem as ferramentas corretas, boas, né? Faz tudo de uma forma meio rudimentar. O cliente acaba percebendo, mesmo não sendo especialista. Né? Eu tive vários clientes que via as ferramentas e eu usando, e a pessoa, nossa, que legal.